Véspera de Fla-Flu decisivo pela Copa do Brasil, a gente vai trazer as últimas informações sobre a escalação do Fluminense, quem deve ser relacionado, quem não deve ser relacionado, mas temos também notícias sobre o dinheiro que o Fluminense tem para receber antes da abertura da próxima janela de transferências. 43 milhões de reais, a gente vai falar sobre isso e explicar logo depois da nossa vinheta. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência e pela sua amizade aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo. Pessoal, tenho visto aí muita gente assistindo os nossos conteúdos, mas não está inscrito ainda. Que isso, meu amigo, se você gosta do nosso conteúdo, faça a sua inscrição, dá essa moral pra gente, dá essa força pro canal Ligados no Flu. Não deixe também de dar o seu like e de compartilhar esse vídeo com outros amigos para que ele chegue a mais tricolores e também me diga o nome da cidade de onde você nos assiste. Por isso queria mandar um abraço para o Ricardo Capra, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Abraço também para o Paulo Apipe e para o Antônio, em Belo Horizonte. Para o Epáfras Gomes e para a filha dele, a Beli, em Parintins, no Amazonas, e também para o Lucas Argentino, lá no sul de Minas. Um grande abraço a todos vocês. Pessoal, vamos começar falando, antes de falar do Fla-Flu, né? Todo mundo ansioso aí para essa decisão na Copa do Brasil. Mas olha, assunto importante aqui no canal Ligados no Flu. O Rodrigo Capello, do GE. Globo, trouxe a informação de que a Liga Forte Futebol, os dirigentes da Liga Forte Futebol, obtiveram esta semana a promessa de que receberão adiantamento de potenciais investidores da Liga. O pagamento depende da assinatura dos documentos com o fundo americano Sarenjet e a gestora curitibana LCP. Segundo a matéria do Rodrigo Capello, caso o negócio seja concretizado, a expectativa é executar os depósitos até em 5 dias. Assinou a documentação, 5 dias depois o dinheiro já vai estar na conta. Os clubes receberão entre 4 milhões e 44 milhões de reais, a depender dos critérios estabelecidos pelo grupo. A antecipação corresponde a 40% do que os clubes do Campeonato Brasileiro e 20% dos membros da Série B tem a receber na primeira parcela desse negócio, que por sua vez corresponde à metade de tudo que as investidoras prometem pagar para se tornarem sócias da Liga. E aí, ó, a matéria, né, trouxe quanto que cada clube vai receber. Antes de eu passar aqui os valores, queria continuar a matéria aqui do Rodrigo Capello, que diz o seguinte: o dinheiro da antecipação ele será desembolsado pela XP, assessora técnica da Liga Forte Futebol e responsável por organizar a capacitação dos investidores. O motivo alegado para a antecipação ser feita pela XP é a demora em trâmites burocráticos, como a liberação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica para a entrada de estrangeiros. O prazo para o pagamento ele coincide com a próxima janela de transferências, que fica aberta entre o dia 3 de julho e o dia 2 de agosto. O negócio sendo assinado nos próximos dias, o Fluminense tem em breve aí uma bolada para receber e para, de repente, usar parte desse dinheiro na contratação de reforços. Pelo menos essa é a expectativa do torcedor. O Internacional, de acordo com os critérios estabelecidos pela Liga Forte Futebol, seria o que receberia o maior adiantamento por enquanto, 44 milhões de reais. Fluminense e Atlético Mineiro vêm logo depois. Cada um teria direito a receber nesse adiantamento 43 milhões de reais. O outro clube mais próximo é o Atlético Paranaense, com 41 milhões de reais. E aí depois vem Curitiba 32, Goiás 30, Fortaleza 24, América Mineiro 23 e por aí vai. Lembra que a Libra, que é o outro grupo, né, onde estão Flamengo, Vasco, Botafogo, São Paulo, Corinthians e tal, a Libra ela também negocia com uma outra empresa, um outro investidor, a venda dos seus direitos de transmissão. Segundo a matéria, na hipótese de haver 2 blocos comerciais, né, distintos, na hipótese deles não chegarem a um acordo em comum, em vez de uma liga com todos os clubes, né, isso abriria então o precedente para que a CBF continuasse a organizar o Campeonato Brasileiro. Então,
A gente ainda tem alguns capítulos aí pela frente, né, desse imbróglio aí entre Libra e Liga Forte Futebol, mas de qualquer forma, os documentos da Liga Forte Futebol sendo assinados, os clubes teriam direito a essa antecipação. O Fluminense receberia 43 milhões antes da abertura da próxima janela de transferências. Bom, vamos falar agora sobre a decisão desta quinta-feira pela Copa do Brasil. Fluminense e Flamengo, vale vaga nas quartas de final, vale 4 milhões e 300 mil reais e vale também um pouco de tranquilidade para quem se classificar, né? O Fluminense vem de 4 derrotas seguidas, precisa mais do que nunca dessa classificação. O GE. Globo trouxe a informação de que o Marcelo não treinou nesta quarta-feira. Desde que ele deixou o Fla-Flu no primeiro jogo, né, sentindo aí um enrijecimento, né, da panturrilha. Desde aquele jogo, ele não treinou mais no gramado, não treinou mais no campo. Então, ele continua como dúvida. Se for relacionado, muito provavelmente não será titular. A não ser que, né, amanhã, momentos antes do jogo ali, ele faça algum teste e peça para jogar. Fora isso, se ele for relacionado, ele dificilmente será titular para esse jogo contra o Flamengo. A torcida do Fluminense tinha a expectativa, tinha a esperança de contar com a volta do Marcelo, mas ao que tudo indica, né, já que ele não treinou em campo, dificilmente ele vai ser escalado como titular diante do Flamengo. O técnico Fernando Diniz, ele também não conta com o Felipe Melo, que está suspenso, não conta com o Keno, não conta com o Alexander. Esses outros dois aí a galera já sabe. Mas o Diniz, então, deve fazer então a opção pelo Manuel na zaga, né? Substituição mais óbvia. E o Guga provavelmente vai ser mantido também na lateral esquerda. E o Martinelli mantido também no meio de campo. O Fluminense, então, com a provável escalação para esse Fla-Flu, com o Fábio no gol, o Samuel Xavier, o Nino, o Manuel e o Guga, André, Martinelli, o Ganso e o Lima, e no ataque o John Arias e o Germancano. O Germancano está vivendo aí um pequeno jejum também, né, na temporada, 4 jogos sem marcar gols, incluindo o jogo contra o Cuiabá, que o Fluminense venceu por 2-0, mas ele não marcou nenhum Naquele jogo, os gols foram marcados pelo Nino e pelo Ganso. Então o Cano não fez gol contra a equipe do Cuiabá, não fez gol contra o Flamengo depois no Fla-Flu da Copa do Brasil, não marcou diante do Botafogo, ficou de fora contra o The Strongest e contra o Corinthians o Cano também não marcou nenhum gol. Então já vive aí um jejum de 4 partidas, a torcida está preocupada, mas tem esperança de que no Fla-Flu desta quinta-feira o Cano possa quebrar esse jejum, voltar a marcar e ajudar o Fluminense com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência. Te espero no nosso próximo vídeo, hein?